Vamos ler Daniel 1, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo, que nós faremos menção diversas vezes deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspernaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Dentre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça perante o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo, determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Vamos ler todos o verso 21? Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Deus, fale aos nossos corações nesta noite, ilumine a nossa mente, nos dê a compreensão, ó Deus, da Tua palavra, e aplique esta palavra ao nosso coração, para que nós possamos sair daqui cientes de que o Senhor falou conosco, nos exortando, nos consolando, nos edificando. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, vivemos em um mundo onde há dor, sofrimento, choro, doenças, desemprego, injustiças, perseguição e até mesmo morte.
Vivemos assim porque, de certa forma, estamos vivendo como se estivéssemos longe da nossa terra. E de fato é isso mesmo. Nós estamos vivendo meio que exilados. Porque desde que Adão e Eva pecaram, você deve se lembrar que Deus expulsou aquele casal do jardim do Éden e colocou anjos que pudessem guardar o caminho à árvore da vida. E aquele casal então foi viver em um lugar árido, em um lugar onde ter filhos geraria dor, em um lugar onde trabalhar seria penoso, em um lugar onde a terra estaria contra ele. E desde então, essa saída de Adão e Eva do jardim, todos nós vivemos aguardando o dia em que nós iremos retornar para o paraíso do Senhor. Aliás, o próprio Jesus disse em João capítulo 14 que ele iria preparar o lugar. E quando ele preparasse o lugar, ele voltaria para que nós pudéssemos viver com ele para sempre. E a grande pergunta é, enquanto nós estamos meio que exilados do nosso habitat natural, é possível ser fiel a Deus, vivendo em um lugar tão hostil, em um lugar tão difícil, em um lugar de tanto sofrimento? Essa pergunta, se é possível ser fiel a Deus, quando nós estamos vivendo meio que longe daquilo que Deus havia proposto inicialmente para os nossos pais, é também a pergunta que ronda o livro de Daniel. Este livro de Daniel foi escrito por Daniel, e ele foi escrito para um povo que tinha sido tirado da sua terra. O povo de Israel, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. E estando vivendo na Babilônia, longe da terra prometida, meio que exilados, Daniel, que também foi levado para este local, Daniel escreve um livro para encorajar aqueles irmãos dele, que poderia sim ser fiel, vivendo na Babilônia, porque Deus soberano cuida do seu povo durante a peregrinação por este mundo. Um poeta brasileiro, Antônio Gonçalves Dias, ele escreveu um poema que ficou muito conhecido, que é a Canção do Exílio. Todos vocês já devem ter lido este poema, já devem ter ouvido este poema. E no poema ele meio que demonstra o amor pela terra. E ele diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida tem mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que dá a viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Este poeta expressa o seu desejo de voltar para a sua terra, nesse sentido de amar a terra e comparar a terra. Quantas vezes eu e você, que estamos vivendo ainda longe desse desfrutar da presença restauradora de Deus sobre todas as coisas, muitas vezes eu e você não temos o desejo de voltarmos a viver nessa comunhão perfeita com o Senhor. Nós precisamos ter este desejo. Nós somos que peregrinos neste mundo, como lemos e como cantamos nessa noite. Nós estamos como o povo de Jerusalém estava, quando leu esta carta que Daniel escreveu. Nós estamos com o coração apertado, porque estamos vivendo longe do nosso habitat final. O povo de Israel era Jerusalém física, o nosso é a novos céus e a nova terra. Espero que ao longo destes 6 sermões, que nós iremos tratar deste livro, nós possamos aprender a viver peregrinos neste mundo, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu quero olhar com você então,
sobre o tema o Deus soberano cuida dos seus filhos durante a peregrinação neste mundo. E a primeira lição que eu vejo neste texto é que o sofrimento do exílio faz parte do projeto soberano de Deus. Olha aí o verso 1 e 2. O verso 1 e 2 contextualiza este livro de Daniel. Vamos ler? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, e a sitiou. Só até aí. Isso aqui é uma tragédia enorme. Se você tem tempo de igreja, você deve saber que Jerusalém era a terra prometida, é a capital de Canaã, é a terra onde está o templo do Senhor, neste contexto do Antigo Testamento. Então o povo tinha amor por Jerusalém, como nós lemos no Salmo 137 hoje. E de repente um rei sitia aquela cidade, cerca aquela cidade, e de repente aquele rei começa a invadir aquela cidade, começa a destruir aquela cidade, e o rei chega a destruir até o templo do Senhor, a casa onde Deus habitava. E o verso de número 2 diz que ele pega desta casa os utensílios que eram consagrados a Deus, que eram usados para a glória de Deus, e leva para a sua terra, para a Babilônia. E ele pega o rei de Israel, aquele que deveria proteger o povo, aquele que deveria suprir o povo, é levado cativo. Parece que não tem mais jeito. Um estudioso, ao analisar essa questão, ele diz assim: como que as pessoas veriam este fato? Um historiador moderno, ao ler este fato de um rei invadindo Jerusalém e levando cativo o seu rei e levando cativo as pessoas de Jerusalém, então um historiador moderno faria a seguinte descrição: Judá caiu porque foi dominada pela nação mais poderosa do planeta. Essa é a descrição de um historiador. Um império invadiu e destruiu. A descrição de um sacerdote, de um líder religioso da Babilônia, seria mais ou menos o seguinte: os deuses poderosos da Babilônia simplesmente dominaram o Deus de Israel, porque levaram os utensílios que eram servidos ao Deus de Israel para os deuses da Babilônia. Mas o escritor bíblico olha para isso, não como a dominação de uma potência estrangeira, não como a dominação dos falsos deuses sobre Israel, mas olha o verso de número 2. Vamos ler? O Senhor lhe entregou nas mãos, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Quem é que fez isso? Foi Deus. Deus entregou Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. Deus entregou o rei de Jerusalém nas mãos da Babilônia. Deus entregou a casa do Senhor, os utensílios da casa do Senhor, para que o rei da Babilônia pudesse fazer. Por que isso é importante? Porque neste texto que o povo está vivendo lá na Babilônia, eles devem se lembrar que nada foge do controle de Deus. Não foi o Nabucodonosor que apenas quis fazer isso, foi a vara disciplinadora de Deus para Israel. Durante muitos anos, os profetas anunciaram, disseram: volta Israel ao primeiro amor, volta Judá ao Senhor. E o povo com o coração duro se rebelou contra Deus. E Deus disse: então não há mais jeito. Levanta Jeremias, levanta Isaías para anunciar a queda de Israel e de Judá. E esse fato agora acontece aqui. Judá cai. Judá é levado cativo, porque o Deus soberano está tratando da história. Quando eu e você estamos debaixo da dominação dos pecadores sobre as nossas vidas, dos rebeldes com o Senhor, nós devemos lembrar que Deus soberano continua acima desses malfeitores. É Deus quem coloca reis e tira reis. É Deus quem inclina o coração do rei segundo a sua vontade. Por maior império que exista no mundo, ele não faz nada se Deus não autorizar. O sofrimento do exílio faz parte do projeto soberano de Deus.
É isso que poderia dar esperança para aquelas pessoas que estão sofrendo. Saber que existe um Deus que está no controle disso. Em vez da soberania de Deus fazer com que o povo se revolte contra Deus, gera esperança. Porque se é Deus quem está no controle, então tudo pode mudar na hora que Deus bem entender. Se fosse um Nabucodonosor, não tinha esperança. Por que um rei amargo, um rei que adorava a si próprio, um rei que era totalmente contra Deus, iria fazer qualquer coisa de bem para o povo de Israel? Por que eu e você devemos esperar que as pessoas más podem fazer algo de bom para nós? É só se nós cremos que existe um Deus soberano, que está no controle, até quando os homens maus fazem atos maus. É isso que está acontecendo aqui. Olha o verso de número 3. Não, verso 2 ainda. Olha o verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor está dizendo: o meu Deus venceu o Deus de Israel. Coitado. Ele não sabia que Deus tinha feito tudo isso. Mas para onde que ele levou? Olha aí o verso 2 ainda. A estes levou-os, vamos ler, para a terra Sineá. Algumas versões está Sinaí, não é isso? Siná. Então, na minha ainda está Sineá. Mas a forma de escrever tem diferenças mesmo. Eu até consultando, olhei outra Bíblia, também tem essa distinção de palavras. Em algumas é Sineá, em outras Siná. Mas o que essa palavra remete na mente de quem conhecia bem a história bíblica? Eu sei que você conhece bem a história bíblica, então o que isso lembra você? Pelo olhar de vocês, lembra muita coisa, né? Lembra de quando o povo estava andando após o dilúvio e chegaram em uma região e disseram assim: vamos fazer aqui uma torre em rebeldia contra Deus? Eles iam construir a Torre de Babel. Sabe qual é o nome do local? Sineá, ou Siná. É o mesmo local onde lá no início da história, um grupo se rebelou contra Deus, e Deus veio, julgou, humilhou, e a Torre de Babel caiu como grande confusão. É o lugar em que o rei da Babilônia está levando as coisas de Deus para lá. Para o judeu está dizendo: se está em Siná, Siná não é invencível, porque Deus já fez juízo no passado contra Siná, contra a Babilônia. Babilônia pode se levantar o tempo que for na história, e ela vai cair, porque o Deus soberano governa. E Daniel está dizendo isso para o povo: Deus é quem entregou, e Deus sabe o que faz. Eu e você, quando estamos sofrendo pelas perseguições deste mundo, devemos lembrar que este mundo está debaixo do controle soberano de Deus. Quando você olha para a história, e você percebe um declínio moral muito grande. Hoje nós vivemos uma época onde os princípios de valores estão invertidos. E às vezes dá até medo de ser crente, se a gente for olhar humanamente. Tudo está invertido. Mas quando você olha para a Escritura, você lembra que tudo isso faz parte dos sinais dos últimos dias. Tudo isso já tinha sido predito. O mundo tem que ir de mal a pior mesmo, para que no final Cristo volte. Isso faz parte do controle soberano de Deus. Deus está entregando a sociedade a ela mesma. Eu e você que estamos sendo exilados, estamos vivendo dias difíceis, e cada dia mais difíceis. Não devemos esquecer que isso faz parte do projeto de Deus. Porque Ele vai voltar e vai destronar qualquer império contrário ao Senhor. Não é à toa que a Babilônia vai ser usado no livro de Apocalipse como um símbolo de uma cidade contrária a Deus. E o que acontece com a Babilônia em Apocalipse? Cai. E o texto diz: caiu a Babilônia. Porque quando Jesus volta, não importa qual império tenha se levantado, ele cai. Tomara que eu e você possamos entender isso na nossa peregrinação. As coisas estão debaixo do controle soberano de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem entrega. Nem a maior maldade como essa de Nabucodonosor acontece fora da soberania do nosso Salvador.
Naturalmente que Nabucodonosor é culpado, porque ele tem motivações errôneas. Mas a segunda lição deste texto. Então, primeiro, o exílio, o sofrimento do exílio faz parte do projeto soberano de Deus. Segundo, a tentativa de secularizar os filhos de Deus enquanto eles peregrinam fora da sua pátria. O exílio tinha data para começar e data para terminar. Deus disse que vai ser 70 anos, porque Deus é o soberano. Mas durante este tempo em que o povo de Israel estaria fora de Jerusalém, eles iriam tentar secularizar os filhos de Deus. Tem data para Cristo voltar? Eu não sei, você também não sabe, ninguém sabe. Quem disser que data a volta de Jesus é um falso. A Bíblia diz que ninguém sabe. Mas tem data para ele voltar. Mas enquanto eu e você peregrinamos, vai existir a tentativa de secularizar os filhos de Deus durante a sua peregrinação fora da pátria. Como que isso se dá? Olha aí o verso 3. No verso 3, então, Nabucodonosor começa a fazer essa tentativa de colocar princípios seculares no coração dos jovens de Jerusalém que estavam na Babilônia. Verso 3, vamos ler? Disse o rei a Aspenaz: olha que coisa, ele está pegando gente da alta, gente da linhagem real, aqueles que seriam os futuros reis de Judá, e aqueles que eram nobres. Verso 4, vamos ler? Jovens. Ele faz questão de dizer jovens, pessoas que estariam em formação. Na verdade, jovens aqui, os estudiosos pontuam que deve ser em torno entre 12 a 17 anos, é quase que um adolescente. Ele está pegando gente que está sendo formada. Diz, traz esses jovens para cá. E o que nós vamos fazer com esses jovens? Jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para se assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse, vamos ler agora? E lhes ensinasse. Olha o que a Babilônia está pensando em fazer. Diz, nós estamos trazendo todos de Israel para cá, mas os melhores deles, não deixa viver sendo escravizado em qualquer lugar, traz para o palácio, traz para nossa mesa, debaixo dos nossos olhos, e nós vamos ensinar a cultura e a língua, nós vamos moldá-los, eles não vão falar mais como hebreus, eles não vão pensar mais como o povo de Jerusalém. Não é isso que o mundo quer fazer comigo e com você hoje? Quer mudar a nossa cultura, quer mudar a nossa forma de pensar, quer mudar a forma como nós articulamos e externalizamos aquilo que pensamos com a nossa linguagem. Se eu e você não atentarmos para isso, você que é pai, você que é mãe, se você não atentar para este fato de que é isso que acontece na sociedade, é isso que acontece quando você manda os seus filhos à escola, eu não estou dizendo que você não deva mandar, deve mandar mesmo, mas você tem que ficar atento, porque no meio da cultura, no meio da língua, tem muita coisa errada. No meio da cultura babilônica tinha coisa boa, mas tinha coisa errada, tinha os deuses da Babilônia sendo ensinado. Talvez os seus filhos estão sendo moldados pelo pensamento marxista da nossa época, pelo pensamento feminista da nossa época, pelo pensamento contrário a Deus. Não são poucos os professores que dizem na escola, quem é que inventou quem? Deus que inventou o homem ou o homem que inventou Deus? Percebe como que existe uma agenda contra Deus? Existia uma agenda contra os princípios judaicos lá na Babilônia. Olha mais, olha o verso 5 para você perceber quão grave é isso. Olha o verso 5. Olha o que o rei faz. Determinou-lhes o rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos,
ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ele coloca esses meninos quase numa universidade na Babilônia. E diz assim: vocês vão comer da comida, das finas iguarias que o rei come. Pensa você se você tivesse sido levado escravo para fora da sua terra, para fora do seu povo. Qual é a perspectiva de vida? Nenhuma. Mas de repente surge a oportunidade, você vai viver num palácio real. E mais, você vai comer das comidas que o rei come. Não é tentador? Não parece ser que não tem outra opção para eles? Cuidado que o mundo faz isso. O mundo trata você bem e você acha que você está, de certa forma, aproveitando. Quando eles continuavam escravos na Babilônia. Eles não poderiam dizer: eu não quero isso, quero voltar para a minha terra. As finas iguarias do rei, que é oferecido para você, o rei deste mundo, continua sendo para manter você escravo. Continua sendo para manter você debaixo da dominação deles. Como que eles dão um passo a mais? Eles trazem jovens e dizem: tem que aprender cultura e língua dos caldeus. Eles mandam tratar com a questão da comida. Olha o verso de número 6. Verso 7. O chefe dos eunucos, a saber, só um minuto, eles vão mudar o nome destes meninos. O nome é extremamente importante, porque hoje nós damos um nome sem prestar muita atenção, mas na cultura judaica o nome tem a ver com quem a pessoa é. Os pais sonhavam, planejavam, desejavam algo e davam aquele nome para os filhos. E eles estão dizendo assim: ei, vamos mudar o nome deles. E olha como começa essa mudança. A Daniel eles vão chamar de quê? Beltesazar. Sabe o que significa Daniel? Meu juiz é Deus. Sabe o que significa Beltesazar? Que Bel proteja a sua vida. Deus é o Deus de Israel, Bel é o Deus da Babilônia. Eles estão dizendo: ei, nada de ficar dizendo que Deus é o juiz deste homem. Vamos dizer que Bel é quem protege a vida dele. Olha como que quer descaracterizar quem a pessoa é. Nessa peregrinação tem crente que está sendo descaracterizado porque não percebe essa artimanha do maligno. Essa artimanha da Babilônia. Querem mudar quem nós somos. Olha mais. Ananias. Olha aí a continuidade. Ananias ele passou a se chamar Sadraque. Ananias significa Javé é gracioso. Javé é o Deus de Israel. Sadraque significa o mandamento de Acu. Há muitas possíveis interpretações, mas uma delas é este. O mandamento de Acu está envolvido com um deus babilônico chamado Acu. Olha Misael. Continuemos. Misael, ele passou a se chamar Mesaque. Misael é quem é o que Deus é. Não é um nome bonito demais? Quem é você? Eu sou o Misael, eu sou quem é o que Deus é. Mas passa a se chamar Mesaque, que significa quem é o que Acu é. Olha que mudança. Olha mais. Azarias, que é o outro jovem que estava presente, significa Javé tem ajudado, Deus tem ajudado. Passa a se chamar Abed-nego, que significa servo do Nebo. Daquele que Deus tem ajudado, ele se torna o servo de um outro Deus. E estes homens tinham que ouvir isso todas as vezes que eles passavam e alguém se referia a eles. Mudar a identidade é a estratégia do maligno enquanto nós estamos peregrinando longe da terra prometida. Eu e você estamos nessa peregrinação, não tem jeito. Nós não estamos ainda nos novos céus e nova terra. Nós estamos peregrinando. Estamos longe da nossa pátria. E a minha pergunta é: como você vai reagir à tentativa de secularizar você? Você que é adolescente, você que é jovem, como você vai reagir a toda essa avalanche que vem sobre a sua vida? Você que é mais velho, não pensa que você está isento disso. Nós estamos muito mais mergulhados na cultura do que nós imaginamos. E é por isso que às vezes nós achamos assim: eles são influenciados. Coitado dos jovens, coitado dos adolescentes. Nós não.
quando na verdade nós estamos encharcados e não percebemos. Todas as vezes que você liga a televisão, assiste uma série de Netflix, e não há nada de errado em fazer isso, eu tenho Netflix na minha casa, e você não prestar atenção, você está sendo influenciado, moldado para ter o pensamento deste mundo. O pensamento que vai dizer que aborto é natural. As coisas andam tão invertidas que se faz campanhas para proteger os ovos da tartaruga. Já viu isso? Tem um monte de campanha. E não é errado não, tudo que protege os ovos lá da tartaruga. Mas em compensação há campanhas para legalizar o aborto. Que inversão de valores. O que é isso senão cultura dos babilônicos moldando o nosso pensamento? Você que flerta porventura com o marxismo, não deixe de conversar com o presbítero Hélio. Ele não está hoje, né? Ele não está. O presbítero Hélio é um grande conhecedor da questão do marxismo. Vale a pena você sentar e conversar com ele. Sobre aborto também, ele tem livros escritos, inclusive. Como que tem entrado isso na mente das pessoas e as pessoas acham normal. Infelizmente tem entrado até no púlpito de algumas igrejas. Percebe que isso aqui é muito forte. A cultura é contra Deus. E com isso eu não estou dizendo que existe um outro sistema político que resolve, tá? Não tem outro sistema político. Todos os sistemas políticos são contra Deus. A minha pergunta é como que Daniel, Ananias e os demais vão reagir? Será que eles vão dizer assim, nós não vamos estudar a cultura dos caldeus? Eu não estudo. Será que eles vão dizer, nós vamos se isolar? Não é isso. Eles vão estudar. Eu e você estamos no mundo, Jesus disse, não os tires do mundo, mas que os guarde no mundo. Nós devemos conhecer o nosso tempo, a nossa época e os pensamentos que rondam a nossa geração. Mas precisamos filtrar. E olha que Daniel vai fazer isso. Daniel não tem como escolher como as pessoas dizem sobre ele. Se as pessoas querem chamar de Beltesazar, que o chame. Ele é escravo, ele não pode dizer, não me chame disso. Não tem jeito, cada um fala o que bem entende. Mas o que pode ser evitado, Daniel vai evitar. Olha o verso de número 8. Verso 8, vamos ler? Resolveu Daniel firmemente Se a primeira lição é que o sofrimento do exílio faz parte do projeto soberano de Deus, a segunda lição é que a tentativa de secularizar os filhos de Deus, enquanto eles peregrinam fora da sua pátria, a terceira lição é a firme decisão de não contaminar-se com este mundo. Isso passa por você. Você não pode escolher o que vai ser exposto diante de você. Você não pode escolher o que as pessoas vão dizer diante de você. Você não pode escolher as coisas que infelizmente muitas vezes você vai ver, porque está passando em todo local que você anda. Mas você pode escolher se você vai se contaminar ou não. Daniel diz, eu não irei me contaminar com as finas iguarias. Não é coisa ruim não. Era coisa boa, era comida que o rei comia. Daniel diz, eu não vou comer. A minha pergunta é, será que você teria uma decisão dessa? Ou você justificaria e dizendo, não tem jeito, eu sou escravo, eu estou longe da minha terra, eu estou longe dos meus parentes, tiraram o meu sonho, Deus foi injusto comigo, porque eu não fiz nada de errado, e estou aqui na Babilônia, eu vou comer um pouquinho, vou beber um pouquinho desse vinho do rei, eu vou viver na mesa do rei. E poderia ter dizer, Deus conhece o meu coração. Não, Daniel diz, eu vou decidir firmemente não se contaminar. A decisão é sua. Você é jovem, você é adolescente, você é exposto, mas a decisão é sua. Você que é adulto e trabalha em um emprego, em uma empresa, em qualquer lugar que é contra Deus, você pode trabalhar naquele local, mas se contaminar com aquele local, a decisão é sua. Sempre a decisão é sua. A decisão de Daniel foi uma decisão ousada, porque corria o risco até de morte.
Pensa você que o chefe diz assim, olha Daniel, eu não posso meio que ajudar não, porque de repente o rei manda me matar. Até onde você está disposto a correr risco para não contaminar com este mundo? Até que ponto? Por que é que Daniel toma essa decisão? Porque Daniel confia em Deus. E essa decisão de Daniel não é uma decisão legalista de um homem que confia em si próprio e diz, eu sou melhor do que os demais. Não, ele confia no que Deus pode fazer. E ele pega então aqueles funcionários e diz assim, vamos fazer uma coisa? Me dê 10 dias. Me trate só com legume e água. E daqui 10 dias, você me coloca diante dos outros que estão comendo das finas iguarias do rei. E vamos ver a aparência, quem está melhor. Antes que você pense que isso aqui é uma dica para o pastor fazer a dieta do legume, não é isso, tá? Em 10 dias não era legume nenhum que faria diferença. Mas Daniel disse, se eu for fiel ao meu Deus, eu sei que Deus será fiel. Daniel não poderia comer das finas iguarias do rei, porque provavelmente tinha algumas coisas lá que quebravam os princípios de Levítico contra a comida. Daniel diz, eu vou ser fiel a Deus, e Deus há de cuidar de mim. Olha lá o verso de número 12. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se não nos deem legumes a comer, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Verso de número 14, ele atendeu e experimentou 10 dias. Vamos ler o verso 15? No fim dos 10 dias, era melhor. Ele confiou nisso, ele creu nisso. E aqui você tem o extraordinário de Deus. Deus faz quando você é fiel a Ele. Ele cuida, Ele supre. Ele toma conta da sua vida. Seja fiel a Ele. Primeira lição é que o exílio faz parte do projeto soberano de Deus. A segunda lição que nós percebemos nessa noite é a tentativa de secularizar os filhos de Deus enquanto eles peregrinam fora da pátria. Terceira lição, a firme decisão de não contaminar-se com este mundo. A quarta e última lição, a graça de Deus em cuidar dos seus filhos. Daniel encontra a graça de Deus. Eu e você podemos encontrar a graça de Deus, porque Deus cuida de nós, enquanto nós estamos peregrinando por este mundo. Deus não virou as costas para Daniel, quando ele estava longe de Jerusalém, estava na Babilônia. Deus continuou com os olhos postos em Daniel. Deus continua com os olhos postos sobre a sua vida. E Deus cuida poderosamente dos seus filhos. Olha aí o verso 15 de novo. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Vamos ler? Estavam eles mais robustos. Olha que coisa, eles ficaram mais fortes do que aqueles que comiam das melhores comidas. Por quê? Porque Deus agiu. Não foi o poder da comida em si, foi o poder de Deus agindo. Olha mais. Olha o verso de número 16. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Vamos ler o verso 17. Ora, Deus deu. Quem é que deu? Deus. Lembra vocês que inicialmente o rei da Babilônia tinha chamado para que eles ficassem 3 anos aprendendo a cultura, a língua. E depois eles iriam ver se eles aprenderam ou não, se eles eram sábios, se eles podiam trabalhar no reino. Daniel disse, eu não vou comer da comida. Pediu 10 dias de teste. 10 dias é dado. Ele passa no teste, está bem. Continua lá estudando os outros 3 anos. No final dos 3 anos, Deus deu a Daniel conhecimento. Olha lá o verso 17. Deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel e sonhos. E aí então tem a prova oral.
Vencido o tempo, o rei chama aqueles jovens para fazer perguntas para eles. Olha o verso de número 19. Então o rei falou com eles, e entre todos, vamos ler? Por isso passaram a assistir diante do rei. Percebe? Não tinha ninguém mais sábio do que esses 4. 10 vezes a ideia de totalidade. Ele diz, completude, pega os demais e pega os 4. Qual que era a diferença? Eles foram fiéis ao Senhor. Eles não se contaminaram com as finas iguarias. Eles puderam ler os livros, entender, vendo isso aqui não pode, isso aqui está errado, isso aqui não é correto. E pôde dialogar na cultura hebraica, na cultura babilônica, sabendo filtrar. Esse é o chamado para mim e para você, enquanto nós peregrinamos neste mundo. Deus concede graça a nós. Deus abençoa a nossa vida. E Deus nos faz mais sábios do que qualquer outros deste mundo. Não na sabedoria humana, mas na sabedoria espiritual do Senhor. Olha o verso de número 10. Não, verso 9. O que me chama a atenção nessa história toda é que Deus cuidou de Daniel não apenas depois que Daniel foi fiel a Ele. Não apenas depois que passou todo o teste. Não quando apenas Deus deu conhecimento. Mas olha o verso 9. Ora. Por que é que o chefe dos eunucos aceitou fazer aquele teste de 10 dias? Porque Deus tocou no coração dele. Eu lembro de Paulo dizendo que nenhum de nós somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Juntamente com a tentação, ele provê livramento. É isso que ele proveu para Daniel. Deu a tentação, com medo das finas iguarias, mas proveu o livramento. Bastou Daniel resolver firmemente não se contaminar. Ele toca o coração dos que estão em volta para fazer algo diferente com Daniel e com os amigos. Faz um teste. Tudo isso é a mão de Deus agindo. Verso 21 de Daniel, capítulo 1. Daniel, rei Ciro não é da Babilônia. A Babilônia caiu depois. Nós veremos isso mais à frente. Mas Daniel continuou. Daniel passou por vários impérios, por vários reis, porque ele foi íntegro ao Senhor. Essa mensagem deveria encorajar aqueles judeus que estavam longe da terra prometida, dizendo, seja fiel, porque a Babilônia cai. Mas Deus permanece, e os que temem ao Senhor permanecem. Quando você olha para toda essa história de Daniel, quando você olha para esse exílio que Daniel passou, eu e você também estamos de certa forma exilados, como eu disse, desde o início. Exilados do paraíso eterno. Desde o pecado de Adão e Eva, nós estamos vivendo em um mundo contaminado pelo pecado. O mundo vai tentar que você fique secularizado, que você pense com a mente do mundo. E tem muito crente pensando com a mente do mundo. Tem muito crente achando que tais e tais coisas não é pecado. Porque já pensa igual o mundo. Se tornou igual. Seja fiel. E Deus há de conceder graça para você. Mas existe algo maior do que tudo isso que Daniel fez. Existe Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Eu e você estamos exilados do lugar físico, mas nós não estamos exilados da presença de Deus, porque Jesus Cristo já nos reconciliou com Deus. Jesus Cristo já veio pacificar a nossa relação com Deus. Jesus Cristo já veio abrir as portas para que eu e você possamos já voltar para o paraíso. Apocalipse diz que a árvore da vida vai ser dada àqueles que lavaram o seu sangue na vestidura do Cordeiro. Mas não é interessante que Jesus Cristo também, de certa forma, foi exilado um momento da sua história? Não foi Deus quem entregou o povo de Israel a casa, o templo, para o rei Joaquim? O templo é a presença de Deus, e Jesus Cristo, eu vou destruir o templo, vou reconstruir em 3 dias. Jesus é o templo maior de Deus, e Jesus não foi entregue por Deus. Jesus não saiu
da glória em que ele vivia e foi ser, de certa forma, exilado na nossa história, entrou no nosso tempo, vivendo fora da glória eterna e sofrendo as aflições da vida aqui. E Jesus também não se contaminou. Daniel conseguiu ficar algum tempo sem se contaminar com algumas coisas, mas Daniel era pecador. Jesus Cristo foi durante 33 anos que ele viveu aqui sem se contaminar com nada. E ele esteve em festas, ele esteve em banquetes, ele conviveu com pessoas e disseram assim, ele se assenta com pecadores. E ele nunca se tornou pecador. Ele conviveu numa cultura pecaminosa para redimir a nossa vida. Se você se impressiona com Daniel, você tem que se impressionar maior com Jesus Cristo. Esse sim foi entregue nas mãos de reis que eram contrários a Deus. E esse Jesus foi entregue, chegou certa feita diante de Pôncio Pilatos, e Pilatos disse assim, meio que debochando, você não sabe que eu tenho direito, poder de libertar você? E Jesus sabia que tudo aquilo tinha sido entregue por Deus. E Jesus disse assim, nenhum poder teria sido alto não fosse dado. Que eu e você possamos entender que nós somos filhos de Deus, que estamos peregrinando longe da pátria, mas não longe do nosso Redentor. Porque o nosso Redentor se exilou, viveu em sofrimento, morreu, ressuscitou e retornou aos céus. E abriu a porta para que nós também possamos voltar. Que dia glorioso será o dia em que nós voltaremos para a nossa pátria celestial. Enquanto nós não voltarmos, que nós possamos ter um pouquinho daquilo que foi dito por Gonçalves Dias. Desejar, externalizar saudades da nossa terra. Aqui não é como lá. Nós nunca vivemos lá, mas pelo que nós lemos na Escritura, nós sabemos que por mais interessante e agradável que seja esse mundo, não é como os novos céus e nova terra. Lá sim, o amor é diferente daqui. Lá sim, a relação, comunhão dos santos será muito melhor do que é aqui. Lá sim, não haverá pecado mais em nós. Que Deus nos faça sentir desejo de voltar para lá. Enquanto nós não voltamos, que eu e você possamos brilhar no local em que nós estamos. Daniel teve que ficar muito tempo na Babilônia e brilhou naquele local.